Oi, pessoal, crianças, como estão vocês? Que saudade! A tia demorou, não foi a vir aqui novamente, mas estou aqui. E estava com muita saudade para estar junto com vocês, para falar com vocês. Como eu queria estar vendo assim cara a cara para saber as respostas, para saber como vocês estão. Mas me digam isso depois, tá bom? E como é que estão os dias de vocês em casa? Mais dias do que o que a gente esperava, né, crianças? Eu estava vendo hoje no calendário, hoje é dia 18 e hoje faz exatamente um mês que a gente deixou de ir para a escola. A gente parou no dia 18 e a gente está em casa. Graças a Deus estamos com a nossa família. Vocês já deram graças a Deus por isso, porque vocês estão em casa com a família de vocês. Eu fico pensando nesses dias, as pessoas que não têm casa para se proteger, e peço a Deus por elas, para que haja uma solução para a vida delas. Outras nesse momento que a gente está aqui feliz, porque a gente vai ouvir um pouco da palavra de Deus, e tem outras que estão nos hospitais, né? E nós vamos orar por essas pessoas hoje, para Deus dar alívio, para Deus estar com elas, para Deus dar a cura. Vamos orar para a gente começar a nossa conversa? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de estar frente a frente com meus pequeninos, Deus. Assim, Senhor, por vídeo, mas eu peço, Deus, a tua bênção, a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida das crianças. Senhor, que esses coraçõezinhos aí que estão me ouvindo, eles possam ter em seus corações a terra fértil para receber a boa semente da palavra de Deus. E que eles possam guardar no coração a tua palavra, Senhor, para que a fé deles seja aumentada. E para que eles possam seguir os teus caminhos, Pai, e te agradar no nome de Jesus. Amém. Crianças, eu escolhi hoje, Deus colocou no meu coração uma história linda. Uma história linda que fala de fé. Que fala de nós confiarmos no Senhor, por mais que as situações sejam adversas, por mais que as coisas estejam difíceis e por mais que a gente olhe para um lado e olhe para o outro e não esteja vendo solução, a gente não está vendo com os nossos olhos naturais, mas a gente tem que ter certeza de que Deus está cuidando de tudo, que Deus está cuidando da gente, que nada fugiu do controle do nosso Deus. E que na hora certa nós vamos ter a resposta. Nós, os filhos de Deus, vamos ter a resposta para a glória de Deus. Amém? Pois a tia escolheu para vocês, eu já li aqui na Bíblia a história e vou contar para vocês agora. Eu vou contar para vocês a história do profeta Eliseu e da sunamita, uma história linda. E eu anotei aqui só para que vocês memorizem, ó, a história de Eliseu e a sunamita. A Bíblia nos conta, crianças, lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 37. Você pode começar a ler do versículo 1, mas vá só até o 37, que é onde conta essa história. A Bíblia nos conta a história de uma mulher cheia de fé. Uma mulher que enxergava além das circunstâncias. Uma mulher cheia de Deus. E essa história é a história da sunamita. Sunamita não é o nome dela, porque a Bíblia não diz o nome dessa mulher. A Bíblia chama de sunamita porque é uma mulher que nasceu na cidade de Sunem. E essa história aconteceu na época do ministério do profeta Eliseu. A Bíblia nos conta a história. Deixa eu tirar aqui esses versículos que depois eu quero ler para vocês, tá? A Bíblia nos conta a história dessa mulher sunamita. Ela tinha um marido, eles tinham muitas condições, tinha muito dinheiro. E essa mulher, percebendo a conduta do profeta Eliseu, toda vez que ele passava lá pela cidade de Sunem, ela ficava observando aquele homem de Deus, vendo o que ele fazia, e ela percebeu e ela falou: esse homem é um homem de Deus. E ela falou para o marido dela, pediu permissão e pediu que ele fizesse um quarto na casa deles, para que toda vez que o profeta Eliseu passasse na cidade deles, ele tivesse onde descansar.
Antes disso, toda vez que o profeta Eliseu passava na cidade de Sunem, ele comia na casa desse casal. Ele ia lá, ele se alimentava. E aquela mulher, percebendo que aquele homem era um homem de Deus, ela quis ajudá-lo. E o marido dela concordou. Eles fizeram um quarto para que quando o profeta passasse ali, eles tivessem onde descansar. E fizeram um quarto, colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma luz lá para ele, certo? E o profeta Eliseu ficou muito grato com tudo isso. Ele ficou com o coração muito grato com o que aquela mulher fez. E ela pediu para que o servo dele, o Geazi, fosse até a mulher e perguntasse o que é que eles podiam fazer por ela em agradecimento. A mulher respondeu que não precisava fazer nada. Ela já tinha tudo, ela não precisava de nada. E Geazi falou para o profeta Eliseu. E o profeta, mas só que Geazi disse assim, mas Senhor, eu percebo que eles não têm uma coisa. Eles não têm filho. E ela queria muito ter um filho, só que o marido dela já é avançado de idade e o tempo já passou. Então, o profeta Eliseu mandou chamar a mulher e disse para ela que no outro ano, no próximo ano, pelaquela época que eles estavam ali, ela ia estar com o filho dela nos braços. Aquela mulher de imediato ficou surpresa. Ela não quis acreditar, ela não quis criar esperança, expectativas, mas o profeta disse, confie em Deus. Queridas crianças, depois de um ano, aquela mulher estava com o filho dela nos braços. Ela já estava, aquele já estava crescidinho, eu não encontrei a figura dele bebê, mas aquela mulher já estava com o nenenzinho dela nos braços, e aquela mulher ficou tão grata, tão cheia de alegria. Imagine só essa criança, um filho único numa casa de pessoas ricas, era muito bem cuidado, muito amado. Crianças, o menino cresceu, ficou um menininho, olha aqui, que lindo, que amor, né? Um dia ele pediu para ir trabalhar com o papai. E a mamãe deixou. Eles foram trabalhar no campo. E o menino foi de manhã e ficou com o papai, mas quando passou um tempo ali naquele sol quente, ele disse que estava com dor de cabeça. Papai, estou com muita dor de cabeça. Então o pai dele mandou que os servos levassem o menino para que a mãe dele cuidasse dele. E os servos levaram para casa. Quando chegou lá, a sunamita percebeu que o filho dela estava muito pálido, muito suado, passando mal. Ela fez o que pôde fazer, cuidou do filho dela. Mas crianças, que tristeza, o filhinho dela morreu. O filho da sunamita morreu. Sabe o que foi que ela fez? Vocês pensam que ela ficou lá desesperada? Não. Ela sabia que tinha solução. Aquela mulher aprendeu com o profeta Eliseu a confiar em Deus. Ela viu o que Deus fazia através do profeta, aquele homem cheio do Espírito Santo. Ela já tinha visto muitos milagres acontecerem, porque no ministério do profeta Eliseu, muitos milagres aconteceram. Deus usou muito aquele profeta para fazer milagres ali onde ele passava. Sabe o que foi que ela fez? Deitou o filhinho dela na cama do profeta, lá no quartinho que ela tinha feito, deixou ele lá, ele já estava morto, ela sabia, e ela foi lá no campo, pediu para o marido dela mandar arrumar um jumentinho e mandar um empregado para que ela fosse atrás do profeta Eliseu. Ela sabia onde ele estava, ela estava lá no Monte Carmelo, e ela foi. Quando o profeta Eliseu viu aquela mulher de longe, mandou o empregado dele, Geazi, dizer, olha, a sunamita, vai lá saber o que aconteceu. Quando o empregado dele, o ajudante dele chegou e perguntou, sunamita, como você está, o seu filho e seu marido? Sabe o que foi que ela disse, minha gente? Vai tudo bem, está tudo bem, eu preciso falar com o profeta. E ela foi caminhando até chegar perto do profeta, mas quando ela chegou perto do profeta, ela não se aguentou mais. Ela caiu nos pés dele e começou a chorar, a pedir, profeta Eliseu, por favor, vá até a minha casa. O meu filho morreu, mas eu sei que o Senhor pode pedir a Deus para o meu filho voltar a viver. E o profeta Eliseu pegou o cajado dele, mandou Geazi na frente. Vai lá, Geazi, toque meu cajado no menino para que ele volte a viver. Geazi foi, olha, cheio de si mesmo, levou o cajado. Mas a sunamita
disse: se o Senhor não for, eu também não saio daqui. Geazi chegou primeiro, tocou o cajado no menino e nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele pensava que ia ser dele mesmo poder, e não era, era poder de Deus. Gente, quando o profeta Eliseu chegou com a sunamita na casa dela, ele pediu que todos se retirassem do quarto e ficou só ele e o menino. E sabe o que foi que ele fez? Claro, clamou ao Deus Todo-Poderoso. Ele clamou a Deus que Deus trouxesse a vida de volta para aquele menino. Ele orou, ele ficou ali orando e tocou o menino. Ele tocou aquela criança e a criança não voltou ainda a viver. E ele continuou mais uma vez, foi clamar ao Senhor. E quando ele tocou na criança, a criança começou a ficar aquecida, começou a respirar. E o menino voltou a viver. Deus deu a vida de novo para aquela criança através do profeta Eliseu, aquele homem de Deus que sabia, que conhecia o poder de Deus. E aquela mulher também sabia o que Deus podia fazer. Gente, e ele abriu a porta. E quando aquela mulher viu o filho dela sentado na cama, eu não tenho figura para mostrar, mas vocês podem imaginar como foi. Vocês podem imaginar como foi a alegria. Eu creio que aquele menino pulou no braço da mãe dele. Eu creio que ela deu um abraço tão grande. Eu creio que ela louvou tanto a Deus. Crianças, essa história é uma história que fala muito ao meu coração. E tenho certeza que falou ao seu coração também, porque nós temos que ter a fé que essa mulher teve. A sunamita, ela não olhou as circunstâncias, estava tudo perdido, a morte já estava ali, mas ela criando Deus que podia trazer a vida de volta, um Deus que pode transformar qualquer situação difícil numa situação de bênção. Aquela mulher mostrou uma fé que agrada a Deus. O que foi que ela disse? Vai tudo bem. Não estava nada bem, mas ela disse: vai tudo bem. Olha só, aquela mulher, ela fez o que diz aqui, olha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Nós vivemos por fé, não é pelo que a gente vê. Nós precisamos ter uma fé assim como da sunamita, uma fé que crê, uma fé tão grande que mesmo diante de circunstâncias difíceis, dessa que nós estamos vivendo agora, todo mundo tendo que ficar em casa, todo mundo com medo de um inimigo invisível, que ninguém sabe ainda, a medicina não sabe a cura, mas nós sabemos que Deus não perdeu o controle de nada, que tudo está nas mãos do nosso Deus. E o que nós precisamos fazer? Continuar clamando, continuar acreditando, porque nós vamos ver milagres acontecendo. Vocês creem? Eu creio, queridos meninos e meninas, que não vai demorar. E nós vamos nos reencontrar, nós vamos cantar, nós vamos glorificar a Deus e nós vamos cantar e contar para todo mundo os bons feitos do nosso Deus. Olha, eu quero dizer para você que deve estar aí andando triste, né? Por alguma situação. Eu sei que algumas famílias estão passando uma situação difícil, mas creia que Deus vai ser a providência da sua vida, criança. Olha só, eu separei esse versículo aqui maravilhoso, Provérbio 4:23. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense coisas boas. Pense e comece a ver pelos olhos da fé como vai ser lá pela frente quando a gente voltar. Tenho certeza que nós vamos voltar mais amorosos. Nós vamos voltar tão felizes. Nós vamos voltar tão cheios de Deus para glorificar o nome do Senhor. E eu trouxe essa história para vocês, para lembrar vocês, não percam a fé de vocês. Quando alguém perguntar como é que está, tá tudo bem, porque Deus está no controle. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu estou com Deus e se Cristo está comigo, está tudo bem. Amém? Um beijo. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, que essa doença não
passe os portais da tua casa. No nome de Jesus, nós repreendemos todo contágio de coronavírus sobre a nossa vida. No nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus. Muitos beijos para vocês. Um abraço bem grande da tia Eliane. Eu tô com saudade, muita saudade. E nós vamos nos encontrar em breve, no nome de Jesus. Amém.